Oiga. Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que o Senhor consiga, ó Pai Santo, fazer com que os nossos corações nesse momento estejam atentos para a Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos porque em meio a tanto problema, em meio a tanta notícia ruim, nós te agradecemos porque nós nos apropriamos da Sua palavra, porque sabemos que a Sua palavra é a verdade, ela é a rocha pela qual, ó Pai Santo, nós podemos pisar os nossos pés e sentirmos, ó Deus, segurança no Senhor diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando no momento. Em nome de Cristo eu te peço que o Senhor seja comigo, que também o Senhor seja com os irmãos que, ó Pai, vão participar dessa live, desse momento de estudo sobre uma doutrina tão importante para os nossos dias, ó Pai. A doutrina da soberania, ó Pai Santo, de Deus, a doutrina da sua soberania. Que o Senhor conduza os nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos nesse momento. Amém. Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Bom estar com você por aqui. E hoje eu estou aqui para poder corrigir um problema. Ontem nós tivemos a nossa primeira live sobre a soberania de Deus, um estudo que nós estamos fazendo todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas. E ontem eu gravei a primeira live, tive com você aqui, mas por algum motivo eu acabei apertando um botão errado e deletei a primeira live nossa. Então eu estou aqui hoje para, na verdade, repetir muita coisa que eu falei ontem. Certamente a gente... Mas nós vamos tratar o mesmo tema que nós tratamos ontem, nós vamos tratar hoje o mesmo tema sobre a soberania de Deus. É uma aula introdutória, esse estudo é o primeiro estudo, né? Então eu peço aqui paciência para você que já assistiu o primeiro estudo na data de ontem e fica com a gente aí e você pode colaborar mandando aí sua pergunta para poder enriquecer o nosso estudo na data de hoje. Então considere essa live, a live de hoje, como o primeiro estudo da série que eu acredito que vai ser uma série de 8 estudos, 10 no máximo, que nós vamos estar aqui tratando sobre a doutrina da soberania de Deus. Então, que Deus abençoe aí a sua vida. Hoje, especificamente, a gente vai tratar sobre a necessidade desse tema para os dias atuais. Por que é necessário nós estudarmos sobre a soberania de Deus nesses dias atuais? E também a gente vai, de alguma forma, trazer uma definição sobre aquilo que a gente chama de soberania de Deus. Eu lembro você que a gente está usando esse livrinho aqui, livro-texto, o livro da editora Fiel, publicado publicado na última vez pela editora Fiel, o livro Deus é Soberano, do pastor A.W. Pink. Eu vou falar um pouquinho dele agora. Se você puder adquirir esse livro, compre, não é muito caro. Eu acredito que hoje está em torno de R$ 25 aí com frete, mas é uma bomba atômica na sua cabeça. Certamente você vai se surpreender, um livrinho com poucas páginas, o quanto de conteúdo que ele tem para falar desse tema. Particularmente, eu acredito que esse livro do A.W. Pink é o livro que mais resume a doutrina da soberania de Deus. Eu penso ainda que esse livrinho, que eu acabei de apresentar aqui para você, ele fala com mais propriedade sobre esse tema, mais ainda do que as próprias institutas, né, de João Calvino. E aqui eu já queria começar a falar um pouquinho de A.W. Pink e de João Calvino, traçar aqui um paralelo entre esses dois autores, para que a gente já tenha aqui uma introdução histórica acerca da doutrina da soberania de Deus. Bom, nós sabemos que na década, ou melhor, durante a Reforma, século XVI, propriamente dito, João Calvino ele foi um grande erudito e foi a pessoa que encabeçou a Reforma Protestante ali
na Suíça, especificamente ali em Genebra. Calvino foi um expoente literário, foi um grande teólogo para a época. Calvino produziu muita coisa. Interessante que, quando nós pensamos em João Calvino nos dias atuais, a única coisa que a gente associa a doutrina de João Calvino, ou mesmo o calvinismo, é a doutrina da predestinação. Então, hoje, quem se identifica com o calvinismo se identifica com a doutrina da predestinação. A gente precisa lembrar, e é importante que a gente lembre, que certamente Calvino, nos dias de hoje, ele seria tomado de surpresa se ele visse o nome dele associado a essa doutrina. Porque na época de Calvino, na época da Reforma Protestante, a doutrina da predestinação, ou mesmo a soberania de Deus, não era algo necessariamente muito difundido, até porque era uma doutrina básica dentro da Reforma Protestante. É como se nós hoje falássemos sobre santificação, sobre redenção, sobre salvação a partir de Jesus Cristo. Essas doutrinas são um pouco mais comuns para nós, igreja contemporânea, mas para Calvino, para Lutero, falar em predestinação e soberania de Deus, isso era assunto normal e corriqueiro. Então, certamente hoje seria uma surpresa para Calvino, se ele tivesse nos nossos dias, ele ser identificado como o teólogo da soberania de Deus ou mesmo o teólogo da predestinação. A gente precisa lembrar também que quando nós falamos em calvinismo, é importante a gente lembrar que o sistema calvinista, ele é um sistema muito abrangente e vai além da predestinação ou mesmo da soberania de Deus. Se nós olharmos a história, nós vamos perceber que a proposta calvinista não é uma proposta meramente soteriológica, ou seja, não é uma proposta meramente que fala sobre salvação dos perdidos. A proposta calvinista, na minha simples interpretação, pelo menos superficial, ela é uma proposta mais estadista, mais civil ou mais civil do que meramente uma proposta soteriológica. Ou seja, para Calvino ele associava muito o reino de Deus com a própria cidade que ele estava envolvido, no caso de Genebra. Para a gente ter ideia, Calvino ele orava 4 horas por dia, das 4 da manhã até as 8 da manhã, numa torre ali em Genebra, e ele orava pedindo para que Deus ganhasse aquela cidade para o seu reino. Então Calvino via o reino de Deus entrando na cidade a partir do seu contexto histórico que ele estava em Genebra. Calvino, na verdade, ele tinha uma perspectiva estadista do reino de Deus, diferente da nossa perspectiva hoje de igreja. Quando nós pensamos em igreja, certamente nós aqui, pelo menos as igrejas históricas, especificamente a igreja, enfim, não quero colocar nenhuma denominação, mas eu vou falar aqui um pouquinho do meu ambiente. A Igreja Batista, por exemplo, ela diz que não se relaciona igreja e Estado. Uma coisa é o Estado e outra coisa é a igreja. Calvino não pensava necessariamente nessas categorias que nós estamos pensando. Para Calvino, o Estado deveria ser absorvido totalmente pela igreja, se tornando um único reino ou um único governo. Então, a gente precisa lembrar que Calvino ele tinha uma perspectiva mais estadista sobre essa questão bíblica do que meramente ele se atentava à doutrina da predestinação. Então, por isso que eu quero enfatizar que quando nós pensamos em soberania de Deus, é importante que não a gente desassocie Calvino, mas é importante que quando nós olhamos para Calvino, a gente tenta compreender que esse recorte doutrinário a gente precisa fazer dentro desse sistema maior que era o calvinismo, ou seja, a soberania de Deus ou a doutrina da predestinação são coisas não necessariamente iguais, mas essas duas doutrinas, elas são elementos que compõem todo um sistema calvinista. Então, se você acredita na predestinação, se você acredita que na doutrina
da soberania de Deus, não necessariamente você é um calvinista. Hoje se rotula, quem é calvinista é aquela pessoa que acredita que Deus escolheu alguns para salvação e outros não. Não necessariamente. Muitas pessoas estão dizendo que são calvinistas, mas necessariamente não são. Muitas pessoas acreditam na doutrina da soberania de Deus, muitas pessoas acreditam na doutrina da predestinação, mas não necessariamente essas pessoas são calvinistas. Até se intitulam, mas não necessariamente são calvinistas. Os calvinistas são aquelas pessoas que compactuam com todo o sistema teológico de Calvino. Dito isto, a gente precisa lembrar que A.W. Pink ele se debruçou sobre vários temas bíblicos. A.W. Pink ele era um pastor americano, nasceu em 1886, faleceu em 1952, um erudito bíblico. Então toda a literatura que você for consumir de A.W. Pink, você vai perceber que ele era um homem de Bíblia. Ele não, a teologia de A.W. Pink não era uma teologia especulativa, dogmática, sistemática. A.W. Pink ele era um teólogo bíblico, e eu particularmente eu gosto mais da teologia bíblica do que da teologia sistemática, aquela teologia dura, especulativa. Gosto mais de abrir o texto bíblico e interpretar o que o texto bíblico está dizendo e aplicar o texto para os nossos dias de hoje. E A.W. Pink ele tinha essa perspectiva na teologia dele. Ele era aquela pessoa que olhava a Bíblia e dizia o que a Bíblia falava sobre determinado assunto. Ele escreveu muita coisa. Dentre o que ele escreveu esse livro que eu acabei de apresentar para vocês, Deus é Soberano, e esse livro foi, acredito eu, que foi o livro que trouxe notoriedade a todas as suas obras. Então, fica aí com essa dica, leia esse livro, um livro abençoador. Lembro aqui que A.W. Pink ele era um pastor puritano e também de teologia reformada, né? Quando a gente diz isso, a gente precisa lembrar que ele bebia daquela teologia que foi construída ali com Lutero, com Calvino e com os outros agentes da reforma do século XVII. Século XVI. Melhor, século XVI, desculpa. Ok? Falamos um pouquinho então de A.W. Pink, falamos um pouquinho de Calvino. A gente tentou aqui desconstruir a ideia de que a doutrina da soberania de Deus é uma doutrina calvinista. Meramente calvinista não é. Calvino ele até fala sobre essas questões, mas a perspectiva de Calvino ela é mais abrangente do que isso, e a nossa indicação é que você consuma aí o livro do teólogo e pastor A.W. Pink. Quando nós vamos falar, enquanto a gente está construindo aqui esse estudo, é importante eu dar algumas informações, né? A gente vai estar usando o livro do A.W. Pink, vamos passar aqui por cada capítulo dele. Certamente nós não vamos falar sobre todo o conteúdo, mas aquilo que a gente acha que é de fundamental importância para a nossa vida. Quando A.W. Pink vai escrever o seu livro, ele começa a falar necessariamente nos 2 primeiros capítulos, ele começa a falar sobre a necessidade da retomada da compreensão dessa doutrina e do ensino dessa doutrina. Ou seja, ele começa no primeiro capítulo dizendo da necessidade que essa doutrina mostra para ser apresentada e aplicada nos dias de hoje. Na perspectiva dele, ele entende que a doutrina da soberania de Deus era uma doutrina esquecida para a sua época. Em ato contínuo, ou seja, no segundo capítulo, ele vai definir aquilo que ele entende sobre soberania de Deus. Então, nós vamos falar hoje especificamente sobre a necessidade da retomada da compreensão dessa doutrina, bem como também nós vamos falar sobre a definição sobre soberania de Deus. O que a gente quer dizer que Deus é soberano? Todo mundo fala isso, né? Às vezes a gente canta isso, e aí a gente pensa de alguma forma sobre soberania de Deus, mas a ideia é que hoje aqui a gente defina o que é soberania de Deus. Quero lembrar você também que hoje, como sendo a nossa primeira live, né?
o nosso primeiro estudo, não necessariamente nós vamos fazer aqui um aprofundamento bíblico. Nós vamos pensar em dar provas dessa doutrina a partir da segunda live, que vai ser amanhã, quinta-feira. Lembrando que todas as terças e quintas a gente vai tratando desse assunto aqui. Então hoje eu peço que não lhe cause estranheza se você não vê aqui a gente falando muito sobre Bíblia. A gente até vai tratar de algumas partes aqui da Bíblia, mas não necessariamente a gente vai usar a Bíblia para poder dar a introdução desse estudo, ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho da necessidade da doutrina da soberania de Deus. 1912, 1942, a humanidade viu as duas guerras mundiais acontecerem. E a gente precisa entender que a W. Pink, ele viveu essas duas guerras, e eu acredito que ele teve mais proximidade com a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele muda. Quando grandes coisas acontecem em nível global, o mundo começa a mudar e ter uma perspectiva diferente daquilo que cria lá atrás. Por isso que acreditamos que o mundo já está mudando com a pandemia do coronavírus, porque a pandemia, o próprio nome diz, ela é um problema que envolve todo o planeta, que envolve todo mundo. Quando a W. Pink se depara no pós-guerra, ele se depara com o crescente humanismo, né? Com o crescente humanismo. Olha que interessante, ele vai colocar algumas questões nesse livro que ele escreve depois da Segunda Guerra Mundial. Ele vai colocar algumas questões, e aí a gente está falando algo de 70 anos, pelo menos, há 70 anos atrás, a W. Pink ele vai colocar algumas questões que, na nossa leitura, a impressão que a gente tem é que ele escreve para os dias de hoje. Então, uma delas, na época dele, ele vai dizer que o humanismo ele imperava por alguns motivos. O primeiro deles é que no momento em que ele está vivendo, no pós-guerra, ele percebe que a humanidade já não tem mais ligação com aqueles valores universais da qual a humanidade experimentou até a Primeira e Segunda Guerra. Então, valores como respeito às autoridades. Olha que interessante. A W. Pink, década de 50, finalzinho da década de 40, ele vai dizer que ele olhava para a sociedade e ele percebia que a sociedade não respeitava autoridades. Imagina se ele tivesse nos nossos dias. Então, a ausência de respeito às autoridades acontece até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, a gente não respeita presidente, a gente não respeita governador, a gente não respeita pai, a gente não respeita pastor, a gente não respeita policial, ninguém se respeita. Dá uma olhadinha nas redes sociais e você vai perceber que ninguém se respeita. Todo mundo diz o que quer, como quer, indiferente de como que a pessoa vai receber informação do outro lado. Então, a W. Pink ele vai dizer que o humanismo ele gera esse desrespeito com relação à autoridade. Ele também vai mostrar que as pessoas estavam agora confiando mais em si mesmas e começando a negligenciar o Deus que é soberano sobre a vida delas. Ou seja, não há mais a necessidade de nós consultarmos esse Deus que nós professamos que existe. Então, a ciência é a nossa mãe, né? Nós confiamos na ciência. E a gente hoje escuta esse jargão a toda hora na televisão por conta dessa pandemia que está acontecendo aí, né? Nós acreditamos na ciência, ou seja, como se a ciência fosse o porto seguro para que nós pudéssemos conter essa economia. Outras pessoas, por um outro lado, dizem o seguinte: tá, você precisa confiar na ciência, mas não pode negligenciar a economia, que de alguma forma também é a ciência. Então, os nossos ídolos, os ídolos contemporâneos hoje, pelo menos aqui no Brasil, ciência, economia, e também poderia dizer que nós temos alguns ídolos políticos, né? E a gente até briga por conta deles aí de vez em quando. Então,
é uma forma de que nós estamos mostrando que a gente está colocando esperança na humanidade. Isso é humanismo. É você sair da Bíblia, da segurança da Bíblia e começar a apontar a sua segurança para aquilo que está em torno de você, desconsiderando a pessoa de Deus, de uma certa forma tentando destronar Deus, tirar Deus do lugar que lhe é devido. Então a W. Pink ele vai dizer que a necessidade da retomada, da compreensão da doutrina da soberania de Deus se dá pelo crescente avanço do humanismo, ou seja, o ser humano começa a pensar que pode viver a vida independente de Deus. Quando a gente chega na nossa época, a gente vai se deparar com aquilo que os sociólogos estão chamando de pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é a forma de pensar de que, de fato, não existe autoridade, cada um tem a sua verdade, cada um vive a vida que deve levar, não existe verdade absoluta, tudo é relativo e aquilo que eu sinto é o que determina como eu vivo. Então, são aspectos do humanismo que nós vivemos hoje. Então, a primeira necessidade aí, segundo a W. Pink, para a retomada dessa doutrina, é nós, de alguma forma, nos defendermos contra a humanidade, o pensamento humanístico que impera na sua época e certamente também impera nos nossos dias de hoje. A negligência dessa doutrina também é uma necessidade para que a gente volte a tomar a compreensão da soberania de Deus. Por que a negligência? Porque hoje, queridos, olha que interessante, né? E eu tô falando aqui de um autor que escreveu sobre esse tema, como eu disse, há um pouco mais de 70 anos atrás. E ele olha e ele vê que a maioria da literatura produzida na sua época já era uma literatura produzida em torno da responsabilidade do homem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que muito se fala sobre as responsabilidades do homem para com seu Deus, ou para com as Sagradas Escrituras, e pouco se fala sobre o governo eterno de Deus. Não que seja errado falarmos sobre a responsabilidade do homem. Nós temos responsabilidades enquanto homem, o povo de Deus tem as suas responsabilidades. Nós hoje vivemos debaixo do pecado porque nós somos responsáveis pelo nosso próprio pecado. E isso está certo. Mas a W. Pink ele vai dizer o seguinte: há muito conteúdo, pelo menos onde ele olhava na época dele, muito conteúdo produzido voltado para a responsabilidade do homem, pouco conteúdo, ou quase nenhum, voltado para o governo eterno e para a soberania de Deus. Isso me faz lembrar algumas coisas. Se você vai numa livraria evangélica, não muito especializada em teologia, naquelas livrarias evangélicas mais populares, né, onde o povo evangélico consome mais, uma livraria não muito específica, você vai encontrar realmente material mais voltado para a nossa responsabilidade e pouco material voltado para mostrar Deus de quem de fato Ele é. Quero aqui dar uma ilustração sobre isso. Eu tenho um livro, inclusive, esse livro, eu tenho ele. A Nicé ganhou esse livro, inclusive, é dela, na verdade, mas eu tenho acesso. E o título do livro é O Poder da Mulher que Ora. Poder da Mulher que Ora. E esse livro é um livro muito bom, inclusive recomendo, mas o título não é o melhor deles. Quando a gente pensa no poder da mulher que ora, nós estamos dizendo o seguinte, que existe uma responsabilidade sobre a mulher de orar. Então, quando a W. Pink diz que há mais literatura voltada para o tema da responsabilidade do homem, é sobre esses títulos que a W. Pink está dissertando.
Poucas vezes a gente vai olhar um livro com o título Deus é soberano, né? Poucas vezes a gente vai consumir, poucas vezes a gente vai encontrar livros dessa natureza. E então a necessidade, uma outra necessidade da gente estudar sobre a soberania de Deus é saber que essa soberania, ou melhor, essa doutrina, ela é negligenciada por conta da ênfase à responsabilidade humana. E aqui eu já queria abrir um parênteses, antes da gente entrar no terceiro ponto, ou na terceira necessidade, eu queria aqui abrir um parênteses. É importante a gente pensar da seguinte forma: nós não podemos nos apropriar de uma doutrina específica da Bíblia e ter ela como o único aspecto da verdade. Nós não podemos, por exemplo, olhar para o ser de Deus e dizer o seguinte, que Deus ele é plenamente bom e enfatizar apenas esse aspecto da divindade, ou esse atributo da divindade. A gente tem que olhar para a natureza de Deus e dizer o seguinte: esse mesmo Deus que é bom, ele também é um Deus santo, que também é um Deus justo, que também é um Deus de misericórdia. Não dá para a gente repartir a natureza de Deus e enfatizar mais um atributo dele. Da mesma forma como a gente também não pode pegar uma doutrina específica na Bíblia e enfatizar mais essa doutrina. Eu não estou aqui jogando fora a doutrina da responsabilidade do homem. A gente não vai abordar necessariamente aqui durante essa série de estudos a responsabilidade do homem. De alguma forma a gente vai entrar nesse assunto, mas a gente vai abordar especificamente a soberania de Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós não estamos aqui enfatizando essa doutrina, em detrimento a outra doutrina que é a responsabilidade do homem. Mas nós estamos aqui tentando trazer a doutrina da soberania para o lugar que é dela. Porque tanto a doutrina da soberania de Deus quanto a doutrina da responsabilidade humana, as duas têm o mesmo peso e a mesma importância. E interessante que você não vai necessariamente entender uma na sua plenitude sem você entender a outra. Então as duas doutrinas elas caminham juntas. Deus é soberano quando... Vou falar um pouquinho mais sobre soberania e responsabilidade lá na frente quando a gente falar em definição, né? Então fica aí a dica para você. A terceira necessidade sobre a importância, a terceira necessidade sobre o estudo da doutrina da soberania de Deus é a relação desse tema com o que a gente está vivendo hoje. Por que estudar sobre soberania de Deus hoje? Qual é a motivação? Ah, pastor, é porque você é calvinista, porque você gosta, porque você é uma doutrina que você tem maior inclinação? Não. A resposta para nós para que a gente encontre a natureza dessa pandemia e as motivações pela qual está aí e os desdobramentos que vão ter a partir dela, isso nós encontramos na doutrina da soberania. Se você quer entender por que o coronavírus existe, se existe um plano de Deus atrás do coronavírus e dessa pandemia, se você quer ser consolado por Deus, pelas Sagradas Escrituras, pelo Espírito Santo de Deus, você vai promover isso na sua vida através da compreensão dessa doutrina. Então, resumidamente, a necessidade pela qual a gente está estudando a doutrina da soberania de Deus é porque com ela você consegue encontrar resposta para essa pandemia, com ela você consegue encontrar consolo na palavra de Deus diante dessa pandemia e com ela você consegue saber exatamente qual é o lugar de Deus dentro de tudo isso. Ou seja, coronavírus, soberania de Deus são coisas que necessariamente andam juntas, né? E aqui eu estou lembrando do livro do pastor John Piper, um livro publicado pelo Ministério Fiel, um e-book de aproximadamente 100 páginas,
um livrinho, quem disse, né, que eu posso chamar os livros de John Piper de livrinho. Estou dizendo livrinho por conta da quantidade de texto, mas um livro muito bom, e o nome do livro é Coronavírus e Cristo. Ele faz uma relação sobre essa pandemia e a pessoa de Cristo. Então fica aí a dica, Coronavírus e Cristo, de John Piper. Entra lá no site do Ministério Fiel e você pode baixar esse livro gratuitamente, ok? Então, presença do forte humanismo, negligência da doutrina da soberania de Deus e relação com o tema da soberania de Deus com o coronavírus. Essas são as três necessidades pela qual a gente entende que nós devemos avançar aí no estudo da soberania de Deus. Amém? Ok. Falando um pouquinho agora sobre a necessidade da doutrina, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição do que é soberania de Deus. Quando você escuta a expressão Deus é soberano, o que vem à sua mente? O que vem no seu coração? Antes de conhecer necessariamente essa doutrina bíblica, quando falavam para mim que Deus é soberano, a imagem que eu tinha era a seguinte, que eu estou aqui na Terra, num plano horizontal, que eu sou muito pequeno, diante de um Deus que está no céu, num plano vertical e que é muito grande. Ou seja, eu estou aqui embaixo e Deus está aqui em cima. Ele é sobre mim, por isso que ele é soberano. Eu era uma ideia de que Deus estava acima de todas as coisas de uma forma mais genérica. Será que soberania de Deus é apenas isso? Será que essa não é uma forma simplista de pensar? Então, vou fazer a pergunta de novo aí, reflita no seu coração. Quando você escuta a expressão de que Deus é soberano, quais são as impressões que chegam ao seu coração com relação a essa expressão? Você entende necessariamente o que quer dizer isso? Enquanto você pensa, quero aqui te avisar algumas coisinhas. A primeira delas é que a Nicéia está aqui, minha assistente de live. Ela está ali já deu um sorrisinho. Ela está esperando você mandar sua pergunta. Se você desejar, manda sua perguntinha. Se a gente não responder nessa live, na outra, e com a sua pergunta, certamente a gente vai enriquecer aqui esse nosso momento. Então manda sua pergunta e não titubeie aí, tá bom? E também, se desejar, manda aí o seu pedido de oração para que a gente ore no final da live. Teve uma irmã corajosa que me falou que nem dormiu direito ontem à noite porque ela pensou em alguns textos da Bíblia, né? Pastor, mas se Deus é soberano, ela me perguntou alguma coisa sobre oração. E aqueles textos em que Jesus diz que a gente tem que orar, que se nós batermos a porta vai se abrir, enfim, aqueles textos que diz que a oração ela pode de alguma forma mudar aí o rumo da situação. Como é que a gente trabalhar com isso? Ao finalzinho não vou responder essa pergunta necessariamente. Por que não vou responder necessariamente? Porque a gente vai falar sobre soberania de Deus e oração numa das nossas últimas lives, num dos nossos últimos estudos. É um assunto mais específico, mas no finalzinho da live eu vou dar uma palhinha sobre isso aí, uma resposta pelo menos inicial para que essa irmã durma essa noite, em nome de Jesus. Sigamos então. Pensou aí o que significa soberania de Deus? Vamos tentar definir o que significa a soberania de Deus. Mas antes da gente entrar na definição propriamente dita, eu quero te fazer mais perguntas para que você reflita. Estou abrindo aqui a minha Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, verso 13. Na verdade, a minha Bíblia já está aberta. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí e leia comigo 2 Timóteo capítulo 3, verso 13. Diz o seguinte: mas os homens perversos
e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás, ele escreve essa carta para Timóteo, e Timóteo a gente sabe que era discípulo de Paulo, e ele está dizendo para Timóteo o seguinte, dentre outras coisas que ele vai escrever nas suas 2 cartas para Timóteo, ele vai dizer o seguinte, Timóteo, saiba que a coisa vai ficar ruim, o mundo vai piorar. Então os homens, eles vão de mal a pior, os homens não vão melhorar, ou seja, cada dia os homens vão descendo um degrau na moralidade. Então agora você empilha mais de 2000 anos em cima dessa expressão, em cima dessa revelação, na verdade, que Paulo deu a Timóteo. O mundo não vai melhorar, o mundo vai de mal a pior. O mundo está ruim hoje? Você acredita que o mundo está ruim? O mundo está péssimo, não está péssimo? O mundo está péssimo. O mundo está péssimo. Ninguém respeita ninguém. Por conta do humanismo que o próprio A.W. Pink nos lembrou, ninguém respeita ninguém, cada um tomando conta do seu, não existe misericórdia, não existe justiça, não existe nenhum político que faz milagre, como a gente já sabe. Ninguém, na verdade, consegue fazer com que o mundo entre nos trilhos e siga o seu caminho, pelo menos aquele caminho de tranquilidade política, econômica, humanitária que a gente de alguma forma deseja e tem esperança. As coisas de fato vão de mal a pior. Você olha, de um lado tem guerra, de outro lado tem tsunami, de outro lado existem famílias que são sendo destruídas, de um lado ainda diferente, pessoas que não têm mais os valores das famílias, e aí eu estou me referindo ao modelo de família bíblica que Deus colocou para nós. Esse modelo de família bíblica, ele está cada dia mais diluído, mais fluido. A gente precisa aqui também lembrar, me vem aqui a memória, precisa não necessariamente, mas me veio aqui a memória, o sociólogo Zygmunt Bauman, né? Sociólogo inglês que morreu recentemente, e ele era o sociólogo na minha perspectiva, né, da pós-modernidade, onde ele consegue definir muito bem o que é esse momento que a gente está passando. É um momento líquido, né? É um momento em que a sociedade ela está liqueficada, não existe mais valores absolutos pelo qual a gente pode agarrar. Então, a Bíblia está dizendo isso, mas eu sinto isso no meu coração, e muitas vezes eu não me coloco diante daquilo que a palavra de Deus está falando, mas diante daquilo que eu sinto. Se eu sinto isso, amém. Então, a sociedade, ela de fato está indo de mal a pior. Ela caminha de mal a pior. A gente já sabe disso. E diante disso, a pergunta que a gente faz é a seguinte, diante desse caos que está aí, diante da injustiça, da criminalidade, diante da falta de justiça, diante disso tudo, estou lembrando aqui agora do profeta Abacuque. Parece que a lei se afrouxou, parece que não há mais governo, há um caos estabelecido. E de fato é um caos que está aí estabelecido. Diante desse caos fica a seguinte pergunta: quem controla o mundo? Para que a gente defina a soberania de Deus, a gente precisa responder: quem controla o mundo? Você acredita que alguém está controlando essa bagunça toda que a gente está vivendo? Será que se a gente está dizendo que o mundo é um caos e o mundo é uma bagunça, e a gente sabe que o mundo é um caos e o mundo é uma bagunça, será que Deus governa de fato? Será que Deus está governando isso? Ou Ele está toda hora correndo atrás de um prejuízo? Ou Ele está toda hora tentando fazer ajustes nessa bagunça e Ele está com tanta dificuldade de administrar um mundo caótico que de vez em quando Ele deixa escapar alguma coisa, como a pandemia do coronavírus? Será que Deus controla esse caos? Será que existe alguma dificuldade no expediente de Deus para botar ordem nessa bagunça? Se existe alguma dificuldade para que Deus coloque ordem nessa bagunça, então Deus não é Deus e Deus não é soberano. Ou seja, Ele é servo desse caos.
ele é uma pessoa que está tentando arrumar um problema que é maior do que ele. E se existe um problema maior do que Deus, certamente esse problema se tornaria Deus e Deus seria um mero servo. Será que Deus ele é Senhor ou ele é servo? Será que é o diabo que de fato está tomando conta do mundo? Até porque o próprio apóstolo João falou em sua carta que o mundo jaz no maligno. O que significa dizer que o mundo jaz no maligno? Significa dizer talvez que Deus perdeu a guerra, perdeu a batalha e agora o diabo está fazendo o que ele quer com o mundo e Deus está tentando intervir. De vez em quando Deus consegue, de vez em quando Deus perde um. Será que é o diabo que está realmente controlando Deus? Ou melhor, será que o diabo está controlando esse mundo caótico? Ou será que é o homem que toma conta do seu destino? O homem que produziu tudo isso e Deus, por algum motivo, não conseguiu impedir a ação humana, porque Deus, ele respeitosamente, ele sabia que tudo isso ia acontecer, mas Deus, respeitando a vontade do homem, então ele não impediu que tudo isso acontecesse, porque Deus não é um ser mal educado, então ele não interfere na vontade do homem. Será que Deus é subordinado à vontade do homem? Queridos, Deus ou é servo ou é senhor. Deus ou ele é subordinado ou ele subordina. Deus ou ele controla ou ele é controlado. Deus ou sabe todas as coisas ou as coisas acontecem em paralelo àquilo que ele entende, então essas coisas na verdade são superiores a esse Deus. Então nós precisamos fazer esses questionamentos ou essas reflexões para que a gente avance aqui na definição da soberania de Deus. Quero aqui abrir um parênteses, né? Será que as nossas orações, elas interferem no rumo da história? É muito comum a gente ouvir a seguinte expressão: a oração muda o rumo das coisas. Muda? Será que Deus está esperando que a gente ore para que, através da nossa oração, ele se compadeça e aí ele cria um plano B para a história do mundo, ou mesmo para a nossa história individual? Será que Deus tem um caminho proposto para nós, um plano proposto para nós, mas de repente a gente está com muita dificuldade de aceitar o plano de Deus e aí a gente ora e aí Deus ele é comovido na seguinte forma: puxa vida, é verdade, né? O Joãozinho ou a Mariazinha lá embaixo estão orando para que eu mude essa situação na vida deles. Até porque foi eu que planejei essa situação. Então, se eles orarem, eu mudo o meu plano na vida deles para que eles, então, sejam satisfeitos na sua vontade. Será que a gente pode mover o coração de Deus nesse sentido? Se nós fôssemos mover o coração de Deus a partir das nossas orações, será que esse Deus não seria um Deus passional? Seria aquele Pai em que a qualquer momento a gente pode recorrer a Ele para tentar de alguma forma ludibriar os seus sentimentos para que a gente tenha alguma vantagem sobre esse Pai? Será que Deus é esse Deus que consegue de alguma forma ser manipulado ou ser de alguma forma induzido ou convencido pelas nossas orações de que aquilo que nós queremos para a nossa vida é o melhor? São perguntas que nós precisamos responder e a gente vai responder. Não é hoje necessariamente todas essas questões a gente vai responder, como eu disse, no decorrer do estudo, mas são questões cruciais para que a gente entenda o que significa dizer soberania de Deus. Uma coisa é fato, e eu já posso dizer aqui com todas as letras, e você hoje, se não, como eu disse, se não recorrer às outras lives, vai ficar no prejuízo, porque nem tudo eu vou conseguir explicar hoje aqui por conta do tempo. Mas uma coisa é certa: as nossas orações não mudam o rumo das coisas. Porque
Quem dá o rumo às coisas é o Senhor Deus na sua soberania, dentro do seu sábio e eterno conselho. As coisas já têm um rumo, e quem designou esses rumos foi quem? Foi a própria pessoa de Deus. Então, a nossa oração não muda o coração de Deus com relação à sua vontade e o seu plano para conosco. Então, qual que é o papel da oração? Fica firme aí que você vai entender depois, no decorrer aí do estudo, tá bom? E eu posso apontar isso aqui em Efésios capítulo 1, verso 11. Eu quero ir com você lá em Efésios capítulo 1, verso 11. Efésios 1, 11 diz o seguinte. Efésios capítulo 1, verso 11. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não estou aqui tratando de predestinação. Ou pelo menos não quero. Quero pegar a parte B do versículo que diz: segundo o propósito daquele que faz o quê? Quantas coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Segundo o propósito dele. Há um propósito para todas as coisas. Deus faz todas as coisas segundo um propósito. Esse propósito repousa em quem? Na própria pessoa de Deus. Há um propósito para todas as coisas debaixo do sol. E todas as coisas debaixo do sol e fora do sol, elas repousam sobre a própria pessoa de Deus. Então, há um propósito para todas as coisas. Conforme o conselho de quem? Da sua vontade. Quem pode aconselhar o Senhor? A sua própria vontade. A vontade do Senhor é aconselhada por si mesma. Ninguém aconselhou o Senhor. As Escrituras Sagradas já dizem isso, né? Quem pode chegar para Deus e dizer para Deus o seguinte: papai, faz o seguinte, senta aqui nesse sofá comigo, deixa eu te dar umas dicas aqui de como que você vai reger o mundo e como é que você pode ajudar a pandemia a ir embora. Quem pode chegar para Deus e aconselhar o Senhor? Até porque Deus fez todas as coisas, inclusive elegeu os seus, né? Elegeu os seus. Deus fez todas as coisas segundo o seu propósito, de acordo com o conselho da sua vontade. Ou seja, quem pode contra a vontade de Deus? Ninguém. Quem pode contra o conselho de Deus? Ninguém. Quem pode sobre os propósitos do Senhor? Ninguém. Ninguém pode aconselhar a Deus. Então as nossas orações, elas não servem de conselho ao Senhor. Senhor, olha para mim aqui, né? Tenha piedade de mim. Receba aí a minha sugestão ou o meu conselho. Muda, Senhor, a minha vida nesse aspecto. A oração não deve ser vista nessa categoria, em outra categoria, que a gente vai ver logo depois. A oração não serve para mudar o coração de Deus, até porque existe um plano de Deus corrente. Deus quer que nós oremos? Sim. A oração, ela é um desejo no coração do Senhor? Sim. A oração tem um propósito? Sim, a oração tem um propósito. Mas o propósito da oração não é de mudar os planos de Deus, não é de mudar a sua vontade, não é de mudar o seu eterno conselho. Então, talvez você fique um pouquinho chateado e escandalizado, mas a palavra do Senhor nos mostra que nada pode mudar os eternos propósitos de Deus. Porque os propósitos de Deus, eles estão fundamentados na sua vontade, e a vontade de Deus era moldada com o seu sábio conselho. Com o seu sábio conselho. Lembro aqui que nós estamos tratando de um estudo de alimento sólido. Não é um estudo de alimento líquido. A gente aqui não vai tomar leitinho, a gente vai comer aqui feijoada, e uma boa feijoada. Então, a soberania de Deus, ela é uma doutrina que requer que o Espírito Santo de Deus conduza os nossos corações diante dessa verdade. Não é fácil algumas coisas que a gente vai tratar aqui, mas a gente precisa
realmente pedir ao Senhor sabedoria. Até porque a gente vai ver na Bíblia, como eu disse, hoje a gente está usando pouca Bíblia, a gente vai ver na Bíblia que, de fato, a soberania de Deus, ela é uma doutrina que promovida para Ele, por Ele, aos nossos corações. Ok? A gente aqui está tentando definir soberania de Deus. Quero ler aqui com você uma definição de soberania de Deus que o A.W. Pink traz no seu livro, na página 21. Página 21 do seu livrinho. E olha eu chamando o livrinho do homem de livrinho. A definição que ele traz é a seguinte: soberania de Deus. O que queremos dizer com essa expressão? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo sua vontade, no exército dos céus e entre os moradores da terra. Não há, aí ele vai citar aqui Daniel capítulo... eu vou ler inclusive esse texto aqui de Daniel, então não é necessário eu fazer a referência agora. Eu quero ficar com o finalzinho da definição de A.W. Pink sobre soberania de Deus. Ele diz o seguinte: dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é Altíssimo, o qual faz tudo segundo a sua vontade. Dizer que Deus é soberano é dizer que Ele faz tudo segundo a sua vontade. Dizer que Deus é soberano é dizer que Ele faz tudo segundo a sua vontade. Dizer que Deus é soberano é dizer que Deus faz tudo segundo a sua vontade. Todas as coisas que Deus faz, tudo que Ele faz conforme o seu querer. Nada pode ir contra o querer de Deus. Amados, nada pode ir contra o querer de Deus. Vamos agora em Daniel capítulo 4, verso 35. E a gente vai ler aqui um testemunho. Testemunho do rei Nabucodonosor. Você imaginou que um dia Nabucodonosor pudesse dar um testemunho? E Nabucodonosor aqui está dando um testemunho. Vamos lembrar aqui quem era Nabucodonosor? Uma tranqueira de um rei, que um dia Deus mandou Nabucodonosor entrar em Jerusalém e fazer uma bagunça, e a gente sabe das consequências da entrada de Nabucodonosor em Israel. Uma delas, matança, morte, violência sexual, e levou o povo cativo para a Babilônia durante 70 anos. E esse rei era um maluco, né? Megalomaníaco. Ele era um rei que acreditava ser a última bolachinha do pacote. Ele acreditava que todas as coisas que aconteciam em torno dele era por conta da sua competência e do seu braço. A gente precisa lembrar que Deus é que mandou ele lá, conforme fala o profeta Isaías. Não só ele, também como Ciro. Mas vamos perceber aqui que depois que Nabucodonosor ele arrebenta com a vida de Israel, que o reinado dele está no auge, ele chega um determinado momento na sua vida, ele olha para o seu umbigo e diz o seguinte: puxa vida, eu sou bom mesmo, hein? Tudo isso foi força do meu braço. Quero ler aqui com você Daniel capítulo 4, a partir do verso 28. Eu vou ler do verso 28 ao verso 37. Daniel, capítulo 4, de 28 a 37, diz o seguinte: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses. Então, passeando sobre o palácio real da cidade, isso depois do cativeiro, depois que ele era o cara, como diz o outro, né? Passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real,
com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Então ele estava aqui se exaltando, né? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas. Aprendas o que, Nabucodonosor? Que o Altíssimo tem o quê? Domínio sobre o reino dos homens. E dá a quem quer. É o Altíssimo que tem o domínio sobre o reino dos homens, e Deus dá o reino dos homens a quem Ele quer. Inclusive todos os governantes que hoje estão sobre as suas respectivas cadeiras no mundo, eles estão porque Deus a deu. O Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens e passou a comer erva, como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Então, um camarada que era altivo, ele achava que era alguma coisa e ele dizia o seguinte: eu sou o próprio Deus na terra. Deus falou, tá bom. O que Deus fez? Deus mudou a vontade. Deus mudou a vontade de Nabucodonosor. Deus não foi lá pedir licença para ele, para poder mudar a vontade dele. Deus mudou a vontade dele. E ele agora começou a ter um comportamento de um animal. A ciência até explica isso. Existe até um nome científico para essa anomalia, que eu não me recordo aqui, mas Nabucodonosor agora ele vai comer capim junto com boi, para que ele pudesse aprender que Deus era altíssimo. E olha que interessante que vai acontecer, queridos. Na verdade, essa ação de Deus sobre Nabucodonosor não foi uma ação de ira, não foi um castigo. Na verdade, foi uma ação de misericórdia para com Nabucodonosor, porque olha o resultado que dá. Verso 34, mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, depois que passou aquela loucura toda, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a ver o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, cujo reino é de geração em geração. E olha o que Nabucodonosor agora ele fala quando ele reconhece quem é Deus. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade. Segundo a vontade de quem? De Deus. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Que fazes? Nabucodonosor está dizendo o seguinte: eu entendi definitivamente que ninguém pode resistir à vontade do Senhor. Ele faz o que quer, com quem Ele quer e com os reis das nações. Todas as coisas estão sob o seu domínio. As nações estão sobre o domínio de Deus. E eu quero finalizar aqui, dizendo que Deus é soberano porque Ele manda em todas as coisas, Ele administra todas as coisas, e todas as coisas estão debaixo da sua vontade, do seu poder, porque a gente viu isso no Egito acontecendo. A gente viu isso no Egito acontecendo. Gênesis capítulo 12. O que Deus prometeu para Abraão? Que de Abraão Deus faria uma grande nação. E fez. Só que de repente, José vai para o Egito, depois toda a sua família vai para o Egito, e o povo fica ali no cativeiro 430 anos. Deus esqueceu a sua promessa? Não. Faraó impediu que Deus cumprisse a sua promessa? Não. Deus de forma milagrosa, Ele tira com a sua mão poderosa e soberana a nação do Egito, ou melhor, a nação hebreia do Egito, do seu cativeiro. Deus fez isso. A tomada de Canaã, um povo que ficou 430 anos, povo nômade, que fica 430 anos no deserto, e agora ele entra com Josué, agora o povo é bélico e forte, toma Canaã, toma Jericó.
de forma soberana, de forma sobrenatural, com a mão forte do Senhor. Josué recebeu a promessa de que nenhuma nação podia resistir a Josué, porque Deus era com ele, Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Davi, quando vence Golias, um menino, pico-ruxo, adolescente, como é que pode vencer um guerreiro? Deus é soberano. Deus, ele, lembrando aqui, né, desse próprio exemplo de Nabucodonosor, tanto Ciro como Nabucodonosor são chamados de servo do Senhor no livro de Isaías. Por quê? Porque eles serviram ao propósito eterno de Deus para trazer o quê? Justiça, juízo sobre a nação de Israel. Deus é soberano. Deus é soberano pelo fato de que Ele mandou Jesus Cristo na cruz morrer pelos nossos pecados. E todas as pessoas que encontrarem a Jesus Cristo como Salvador, elas têm a segurança da vida eterna. Então a soberania de Deus na salvação nos garante que nós temos a vida eterna. Deus é soberano em todas as coisas. Dizer que Deus é soberano é acreditar que Ele faz todas as coisas segundo a sua vontade e ninguém e nada pode interferir sobre aquilo que Ele faz. Coronavírus não foi uma ação produzida por mãos humanas. Coronavírus não foi uma pandemia ou uma ação produzida por Satanás. Coronavírus não pegou Deus desapercebido. Coronavírus, ele está dentro dos eternos propósitos de Deus. Dentre outras coisas, Deus está dizendo muitas coisas e está gritando para nós durante essa pandemia. A primeira delas é que você e eu, nós não somos nada e não somos ninguém. A nossa economia, às vezes até a nossa teologia, muita dela cai por terra diante da soberania de Deus. Onde estão os gurus da economia? Onde está a ciência humana nesse momento? O mundo está de joelhos diante de um vírus. Deus é autor dessa pandemia. Assim como Deus foi autor das 10 pragas do Egito, Deus também é autor dessa praga chamada Covid-19. E Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Deus é mau? Não, Deus não é mau. Você tem a oportunidade de ver a pandemia como um ato de misericórdia de Deus para que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele. Porque Deus está gritando, se volte para mim, porque eu sou a solução para esse problema que vocês estão encontrando. Deus, na verdade, está dando uma chinelada na humanidade, também na igreja, para que a gente se arrependa. Deus requer o arrependimento do mundo e também Deus requer o arrependimento da sua igreja. Precisamos parar de fazer culto, precisamos parar de orar, precisamos parar de ler a Bíblia, precisamos ser crente de verdade, porque Deus requer de nós. Precisamos nos importar com as coisas do reino. Precisamos defender o Evangelho. A nossa bandeira é Jeová Nissi. As Escrituras Sagradas é o que nós precisamos defender. Parar de perder tempo com coisas supérfluas e pequenas que o mundo se preocupa e nos preocupar com os valores do reino. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que eu acredito que você realmente tenha percebido a necessidade do estudo dessa doutrina e os motivos pelos quais nós estamos estudando. E saber que soberania de Deus, dentre as melhores definições que nós podemos ter, nós podemos resumir como sendo a vontade, ou melhor, sendo a ação de Deus fazer tudo aquilo que Ele quer, segundo a sua vontade. E a gente precisa lembrar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável para aqueles que confiam no Senhor. E precisamos entender também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode entender que essa pandemia está colaborando para você que ama a Deus? Você pode compreender que essa pandemia, de alguma forma, é um ato de amor sobre a sua vida para você que é salvo em Jesus Cristo? Um irmão, e eu vou citar aqui
para que fique registrado, até porque a fala não é minha, e eu acredito que ele não vai ter nenhum problema com isso, e eu preciso dar um mérito aqui. O irmão Benício, aqui da Igreja Batista Central Itaquera, ele me disse o seguinte: Pastor Haroldo, a igreja está vivendo o seu melhor momento. Uma perspectiva do reino de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Niceia, temos perguntas aí? Não temos? Não. Amém. Fala. O Rodrigo só está falando que também ficou curioso com a questão da oração. Tá. E que ele também não dormiu direito. Não dormiu, Rodrigão? A gente vai falar um pouquinho da oração. Tem mais aí, gata? E a Gisele, a nega, dizer que Deus é soberano é dizer que Deus faz tudo segundo a sua vontade. Isso aí, a nega foi pra EBD, hein, Gisa? Parabéns, Deus te abençoe. É isso aí. Então tá. O Rodrigo e irmã Eliana, também outros irmãos. A gente vai tratar sobre oração e soberania de Deus lá no finalzinho. Então, quando a gente fala em soberania de Deus, a gente está dizendo que Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade. Tudo. E nada pode impedir a sua vontade. Isso é dizer que Deus é soberano. Dizer que o homem é responsável é dizer o seguinte, que o homem olha para essa soberania e ele não vai dizer o seguinte: bom, já que Deus faz tudo conforme a sua vontade, então eu não preciso fazer nada, porque na verdade está tudo predestinado. Aí a gente vai cair no erro do fatalismo filosófico. Dizer que Deus é soberano não isenta a gente, não isenta você e eu de responsabilidades. Ok? Então vamos lá. Deus é soberano. Deus sabia que o pecado entraria no mundo? Sabia. Claro que ele sabia. Mas Deus podia impedir? Claro que Deus podia impedir. Mesmo Deus sabendo, mesmo Deus podendo impedir, ele não impediu, porque ele responsabilizou o homem para que o homem obedecesse a ele. Então, qual que era o trabalho de Deus? Qual que era o trabalho de Deus? Criar o homem, estabelecer a criação conforme a sua vontade, e foi da vontade de Deus a criação dele, e ele responsabilizou o homem para que o homem tomasse certas atitudes, para que o homem não sofresse. Então, qual era a responsabilidade de Adão? Não pecar, ou seja, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A responsabilidade era de Adão. Ok? Então, de um lado, Deus é soberano, que ele cria todas as coisas, faz todas as coisas conforme a sua vontade. De outro lado também, Deus, ele responsabiliza o homem. Então vamos pensar assim, com relação à oração, para que as minhocas não fiquem muito fora da lata. Vamos tentar trazer um pouquinho as minhocas para dentro da lata aqui. Pense na seguinte forma. Pense na seguinte forma. A oração, ela é um instrumento da graça de Deus, pelo qual ele age sobre a nossa vida. Ok? A oração. Então vamos lá. Você quer se tornar mais crente. Você quer se tornar mais perto de Deus. Você quer fazer com que Deus se aproxime mais de você. Você quer ter mais intimidade com Deus. Perfeito? Você quer ter mais intimidade com Deus. Você quer ser mais crente. Então, Deus, ele criou meios para que você seja mais crente. Okay? Qual é o meio que ele criou? A leitura da sua palavra. Então, aprove a Deus, na sua soberania, fazer a seguinte coisa: estabelecer a sua palavra como um instrumento para que eu e você pudesse se aproximar dele. Então, a palavra de Deus é um instrumento, ou é o meio pelo qual ele decidiu, o Senhor decidiu soberanamente, para que nós pudéssemos exercer a nossa aproximação com ele. Então, quando nós estamos falando que Deus que deu a palavra, nós estamos falando da sua soberania. Quando nós estamos falando que nós temos que ler a Bíblia para poder chegar a ter uma consciência cristã melhor, ou uma aproximação melhor com ele, significa que nós somos os responsáveis. Então, aprove ao Senhor estabelecer a sua relação conosco de intimidade,
através da palavra de Deus, através da sua palavra. Foi a forma e o método pelo qual ele entendeu que seria melhor, segundo o seu eterno conselho, para que a gente se aproximasse mais dele. Poderia ter outra forma? Não sei dizer, mas Deus estabeleceu assim. Como é que nós podemos conhecer Deus? Olha só que interessante. Aprove a Deus que ele pudesse se manifestar para a humanidade no tempo de Moisés de forma verbal. Deus falou com Moisés assim como eu estou falando com vocês. Deus escutou a voz de Moisés, ou melhor, Moisés escutou a voz de Deus, assim como você está escutando a minha voz nesse momento. Deus criou soberanamente essa forma de se comunicar com os homens no Antigo Testamento. No Novo Testamento, como é que Deus se comunica com a humanidade? Através da Bíblia, das Sagradas Escrituras, da sua palavra registrada. Então, é um instrumento pelo qual Deus nos dá para que a gente possa se apropriar do seu conhecimento, nos aproximar mais dele. Então não existe outro jeito de nós conhecermos a esse Deus a não ser através da sua palavra. Aí o que Deus vai fazer? Ele nos responsabiliza, ele responsabiliza o homem a procurar a palavra dele, a ler a palavra dele, a estudar a palavra dele. Então é minha responsabilidade, é a sua responsabilidade estudar a sua palavra para que a gente tenha comunhão com esse Deus. Quer ter comunhão com Deus? Leia a palavra dele. Oração é a mesma coisa. Para que serve a oração? A oração é um instrumento pelo qual nós nos inteiramos dos propósitos de Deus para a nossa vida. A oração, ela não serve necessariamente para mudar o coração de Deus, para dizer para Deus o seguinte: olha, Pai, tá vendo como a coisa tá tão ruim aqui? Muda a minha sorte, porque o plano que você trouxe para mim não é um plano bom, porque agora na prática o Senhor tá vendo que eu tô sofrendo. E aí Deus vai falar assim: ah, é verdade, eu não pensei nisso, né? Eu não pensei que você fosse ficar desempregado na pandemia, então deixa eu te arrumar uma outra porta de emprego. Nada disso. A nossa oração, ela não serve para isso. A nossa oração serve para dizer o seguinte: Pai, o que o Senhor quer comunicar comigo durante esse meu momento de crise? O que o Senhor quer com a pandemia para o mundo, para a igreja e para a minha vida? O que o Senhor quer me ensinar? Aonde o Senhor quer me colocar com isso? Qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida dentro de tudo isso? Aí Deus vai revelar, ou melhor, vai iluminar o seu coração para dizer o seguinte: era aqui que eu queria que você ficasse durante esse momento de pandemia. Ou seja, talvez Deus não quer te dar um emprego agora, mas Ele quer mostrar que Ele quer que você desenvolva fé de que Ele pode sustentar a sua vida mesmo sem o emprego ideal que você imagina que é bom para você. Então, na verdade, no lugar de orar: Senhor, me dá um novo emprego porque eu pedi o meu, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque o Senhor me deu emprego e o Senhor me tirou. Não foi o coronavírus e nem o teu chefe que te mandou embora. O Senhor me deu, o Senhor tirou. O que o Senhor quer com isso comigo? O Senhor sabe que eu preciso da grana, do dinheiro. Onde o Senhor quer me colocar? O que o Senhor quer para a minha vida? E aí, nesse momento, Deus vai responder para você o seguinte: João, Maria, eu quero você aqui, ó. Eu quero que você aprenda a confiar mais em mim do que no seu empreguinho. Eu quero que você aprenda a confiar mais em mim do que no seu conhecimento, na sua pós-graduação, no seu bacharelado, no seu mestrado. Eu quero que você aprenda a confiar mais em mim do que no presidente do país, do que na economia, na sua conta bancária. Então, na verdade, a oração ela serve para que a gente se alinhe à vontade dele, que não vai mudar. A oração não muda o rumo das coisas. A oração faz com que a gente entre no rumo que Deus já propôs para a gente desde a eternidade. E quando a gente está dentro do plano de Deus, aí eu quero aqui só dar uma palhinha sobre aqueles textos bíblicos, aquele texto que Jesus diz o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Quando nós estamos, através da oração,
alinhados com o plano de Deus, você não vai pedir nada que não esteja de acordo com o plano dele. Por isso que tudo que a gente pede, tudo que a gente bate, tudo que a gente busca no Senhor, a gente recebe dele. Por quê? Tudo aquilo que a gente recebe dele está de acordo com o seu plano, uma vez que a gente está dentro do plano do Senhor. É um pouco confuso? Talvez. Mas como eu disse, eu vou falar mais sobre oração numa das últimas lives que a gente vai fazer aí. Talvez eu vou levar 2 lives para fazer isso. Mas saiba o seguinte, a oração, ela serve para que nós entendamos o plano dele e a gente se alinhe ao plano desse eterno Senhor. Deus não vai mudar, querido. A vontade de Deus não muda, não. Deus não muda. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Deus não foi pego de surpresa. Deus está tranquilo. Deus está tranquilo, sabendo exatamente o que Ele está fazendo. Deus está governando esse caos. Esse caos está sendo governado e esse caos ele foi decretado por Deus dentro do seu eterno conselho. Porque chegou a hora da humanidade olhar para esse Senhor e entender que Ele é Deus e que Ele é soberano. Talvez eu não respondi tudo sobre oração, mas como eu disse, a gente vai avançar um pouquinho lá para frente. Amém? Mais alguma coisa aí, meu bem? Não, o Rodrigo falou que ficou claro. Ah, bem. O Pedro falou que crê. E o Rodrigo falou que está compreendendo melhor. Amém. Obrigada, Aliceia, pastor, esse estudo é Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã a gente vai estar aqui. Hoje nós falamos sobre necessidade da doutrina da soberania de Deus e definição. Amanhã a gente vai falar sobre a soberania de Deus na criação e na administração dessa criação. A gente vai olhar para a Bíblia amanhã, a partir de agora, Bíblia é mais Bíblia do que reflexão, né? E a parte que eu mais gosto, a gente vai olhar a Bíblia e vai ver na Bíblia o seguinte, que Deus ele é soberano na criação e que Deus ele administra isso que Ele criou. Ou seja, o mundo não está inadministrável. Deus está administrando o mundo nesse exato momento. Oh, glória! Como diz os nossos irmãos pentecostais, irmãos de Deus, labachúrias, né? A doutrina da soberania de Deus enriquece o nosso coração, glorifica o Senhor e humilha a natureza humana. Deus seja louvado porque Ele é grande, pequenos somos nós, e bem-aventurados são os pequenos que se aproximam humildemente dEle, da sua graça. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar e a gente volta amanhã às 20 horas. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós Te agradecemos porque o Senhor é Deus grande e soberano sobre toda a terra. Nós somos ninguém nada. Nós precisamos da Sua misericórdia. Até para entender a Bíblia, Pai, a gente precisa da Sua misericórdia. Até para falar sobre as Suas verdades, a gente precisa da Sua misericórdia. Sem a Sua misericórdia, nós não somos nada. E nós sabemos que soberanamente, de acordo com o Seu eterno conselho, o Senhor teve vontade de derramar misericórdia sobre nós para que nós pudéssemos aprender. Porque o Senhor quis que aprendêssemos, porque se o Senhor não quisesse, nós não poderíamos aprender a Tua palavra. Sê conosco e que possamos ter uma noite debaixo da Tua graça. Amém, Jesus. Deus abençoe você. Beijo no coração.